Olha só, os deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo, e Bia Kicis, do PL, se encontraram com a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, que foi reeleita nas últimas eleições dos Estados Unidos. Quem é ela? Salazar é aquela deputada, uma das autoras do projeto que pretende proibir a entrada de Alexandre de Moraes no país. Não só ele, né? Um projeto mais amplo que fala sobre proibição de qualquer autoridade que cometa abusos nos seus países de origem. E aí a Maria Elvira Salazar levou a foto do Alexandre de Moraes e mostrou ao mundo, mostrou lá no Capitólio. Ela se encontrou então ontem com os dois deputados brasileiros, Bia Kicis e Marcel Van Hatten, e mandou um recado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Olá, pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para visitar uma série de parlamentares e, nesse caso, além de agradecer a deputada Maria Elvira Salazar, que vocês conhecem, também parabenizar pela reeleição. Muitos brasileiros na Flórida a apoiaram, desejar um excelente trabalho e, claro, agora em espanhol, né? Que Trump tenha una administración que de hecho ayude a nosotros en Brasil. Pero claro, la administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada. Que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil y proteger los derechos humanos de todos los brasileños, como hacemos aquí en el Congreso Federal. Es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma fórmula. Libertad para la gente común y corriente. Como vocês estão vendo, é uma mulher muito forte. E nós estamos aqui muito contentes com a sua reeleição. A gente sabe que a comunidade brasileira apoiou muito e ela nos apoia muito, apoia a liberdade, apoia a verdadeira democracia. Então, para nós é uma grande alegria, uma honra estar aqui. Ai, eu entendi todo. Eu entendi todo, que bien. É que é muito difícil falar português. Felicitaciones por las propuestas que están siendo hechas aquí para también que los que están desrespetando los derechos humanos sean llamados a la responsabilidad. Claro que sí, no se puede. Los Estados Unidos somos el bastión en el mundo, guía para los derechos humanos de todos los ciudadanos y derechos humanos primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Durona, hein? A deputada, né? A Salazar. Linha dura, hein? E legal de vê-la falando, né? E tá bem inteirada sobre o que tá acontecendo aqui. Ô, Geise, você acha que vão avançar mesmo essas propostas? Agora tem a maioria republicana no Congresso, né? Então, além da presidência do Donald Trump, tem isso também na mesa, né? Os republicanos vão estar com a faca e o queijo na mão. Será que eles vão aprovar essas propostas? Não só de barra visto, né? Que parece uma coisa até lateral, né? Perto da gravidade do que está acontecendo aqui no Brasil. Claro que seria importante, seria uma sinalização muito positiva, né? A aprovação de um projeto que barre autoridades que cometam excessos, e aí o Moraes, por exemplo, e outras pessoas não poderão entrar nos Estados Unidos, tem um recado claro, uma mensagem, mas pode ainda vir muito mais além disso. Você acha que vai avançar mesmo, Geise? Olha, bom, primeiro eu quero deixar o registro dos meus parabéns para o Marcel Van Hatten, que não é senador, ele é deputado federal, mas ele é tão envolvido nessa causa que às vezes a gente esquece que ele é deputado federal e pensa que é o Senado, e a gente pensa que o Senado está dormindo, né, em berço esplêndido ali, não sei, entraram em coma, aconteceu alguma coisa ali, todos os senadores estão dormindo anestesiados. Então, fica aqui o meu registro de parabéns para o Marcel Van Hatten, que inclusive está sendo perseguido de maneira ostensiva pela STF, e foi corajoso de dizer, não, eu não vou ceder. Eu não vou recuar nenhum único milímetro. Então, são de homens corajosos que nós precisamos para defender a liberdade no Brasil. E aí, quando a gente vai pensar sobre o avanço ou não dessa agenda, é importante a gente colocar mais um fator, que o Elon Musk agora, ele ganhou ali, né, o cargo dele dentro do governo americano para fazer ali a administração da máquina pública e diminuir e tal. Então, assim, o Trump sabe o que está acontecendo aqui, porque o Elon Musk foi perseguido de maneira ostensiva pelo STF. Então, assim, é publicizado dentro da América o que está acontecendo dentro do país. Eu acho que, de fato, nisso eu voto com o Marcelo Suano, essa agenda ela só consegue avançar se, de fato, você mexe ainda mais nos valores primordiais dos americanos, que é a liberdade e o bolso. Com o americano você não brinca com o bolso, com empresários, os caras são americanos. Então, se isso for impactar de alguma forma nas empresas americanas, se acontecer alguma mexida na geopolítica toda e mexer no bolso do americano, ele se revolta. A prova é tanta que está aí, né? O Trump levou porque a economia americana mexeu no bolso do americano.
O meu medo sempre, quando a gente chega nesse assunto de, e aí, os Estados Unidos vai influenciar aqui ou não, é que os nossos deputados e senadores se apoiem somente nesta perna, se apoiem somente nesta bengala. Essa sempre será a minha preocupação. Nós Deixar temos, tudo na conta deles, né? Exato, esse é o meu medo. Nós temos, sim, que internacionalizar o problema. O Brasil tem, sim, que ser reconhecido como uma ditadura, porque no momento é o que é. O problema tem, sim, que ser falado lá fora. Tem, sim, que mostrar a foto do Alexandre de Moraes, mostrar, ó, a caneta é dele. Isso não é uma crítica ao STF, isso são críticas a ações que são autoritárias. Não é uma crítica à instituição, não é uma crítica à República Brasileira, é uma crítica a uma ação que vem de uma pessoa. Então, tem sim que ser internacionalizado, mas o meu medo é que a direita brasileira coloque todos os ovos dentro dessa cesta e fique sinalizando para o eleitorado de que está fazendo alguma coisa, de que está se esforçando. Enquanto isso, a gente tem projeto de anistia sendo atrelado a um suicídio midiático que aconteceu. Enquanto isso, a gente tem aí ministros que não deveriam falar a respeito desse caso, porque a anistia ela não é votada pelo STF. O STF não tinha nem que estar se metendo nisso. Não é um assunto que compete ao STF, é um assunto que compete ao nosso Congresso, a anistia. Então, a gente, nesse exato momento, tem uma mãe presa que não pode ver os seus 2 filhos. Nesse exato momento, tem uma mulher presa que não pode acessar o tratamento de câncer. Então, assim, existem pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito porque essas pessoas acreditaram em valores inegociáveis. E a gente não pode se esquecer delas e ficar o tempo todo de que, não, mas é porque os Estados Unidos está acontecendo isso. Não, é porque o Trump teve essa medida. Essa medida tem que acontecer? Tem. Mas aqui no nosso país também. Então, mais uma vez a minha pergunta, cadê os nossos senadores? Cadê a obstrução que o Congresso tinha prometido que ia fazer? Não era o Congresso mais conservador. O impeachment do Moraes morreu praticamente morreu. Também, né, Geise? Isso, depois do 7 de setembro, tinha sido anunciado, né, com toda a pompa e circunstância, né, com uma força, parou nas 36 assinaturas e já ficou era, por né? isso. E assim, é complicado, porque você mobiliza pessoas, coloca essas pessoas na rua, a gente sabe que a gente está num momento delicado do país, essas pessoas, de certa forma, correm um risco, sim, porque a gente não está numa democracia. E aí, como é que você faz com essas pessoas depois? E daí desanima para os próximos, né? Porque eu lembro no 7 de setembro, muita gente comentando, falando, acho que eu nem vou, porque a gente vai, já fui no 7 de setembro, em fevereiro, já fui em dia tal, fui no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, fui pra rua, tal, não acontece nada, né? Fica essa sensação, A nossa né? parte é feita. Quando a população é chamada para ir à rua, para protestar, para, o povo está fazendo. Para pedir a liberdade, nós vamos lá e nós fazemos. Quem não está fazendo só exatamente... Desculpa, eu não Por favor, professor. Por favor, foi interessante quando a Geise trouxe a questão. Os norte-americanos, eles não vão estar preocupados com os interesses brasileiros. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com os interesses americanos e com os valores que configuram o Ocidente. Nós, brasileiros, é que temos que dizer, nós somos ocidentais ou não. Se nós somos ocidentais, nós temos que defender a liberdade, não a própria liberdade, mas a liberdade como um conceito, como valor. Temos que defender a propriedade, temos que defender a democracia, temos que defender os direitos humanos, porque isso foi construído pelo Ocidente e pelo cristianismo. Coloque-se com uma ênfase bem forte. Com relação a isso que foi quando você trouxe dizer, nós não temos que ficar esperando o que eles fazem apenas. Na sala de aula, Brau, sempre que os alunos têm problema entre eles, e eles pedem para eu resolver, ou querem correr para a coordenação, eu digo, vocês têm que aprender a resolver os problemas de vocês, internos entre vocês, vocês próprios. Porque no momento que você chama para alguém resolver os teus problemas, você cede a tua liberdade para o outro, e você passa a seguir as regras que os outros estabelecem. Qual é isso? Vamos trazer isso para o Brasil, para o que está acontecendo agora. Nós temos que nos apoiar nos Estados Unidos pela importância dos valores que eles carregam. Nós temos que apoiar os Estados Unidos e temos que torcer para que os Estados Unidos entendam a nossa angústia. A internacionalização que a Geise trouxe acerca dos nossos problemas não é internacionalizar. A gente tinha conversado uma vez, tornar público para o mundo a realidade do Brasil. Não é que o imundo venha resolver os nossos problemas. Nós temos que resolver os nossos problemas. E aí buscar quais são os canais mais importantes para a resolução desse problema. Um Senado que brinca de Câmara dos Deputados de luxo para fazer aquilo que a Câmara faz, mas não fazer aquilo que lhe cabe. O que cabe ao Senado é preservar o equilíbrio entre as partes da federação e, em cima disso, ter algumas atribuições específicas. Dentre elas, botar para fora quem é vagabundo que assumiu o poder, ou quem não tem valor, ou quem não tem vergonha na cara, ou quem está abusando das suas prerrogativas. É para isso que o Senado serve. E, especificamente, só ele pode controlar
aqueles membros do Supremo Tribunal Federal que estão fazendo com que o Supremo Tribunal Federal se torne algo menor do que ele é, porque está dando a ele uma configuração política e não uma configuração jurídica, com o papel de trabalhar para o equilíbrio não é dos poderes. Isso seria o quarto poder que caberia a um rei. É o equilíbrio no processo jurídico do Brasil. Ele deveria ter vergonha na cara e recuar quando chegarem questões que são legislativas e jamais falar aquilo que eles falaram. A partir dessa explosão que teve na Praça dos Três Poderes, acabou a anistia. Quem são eles para falar isso? Eles não têm esse direito.